Olá, economáticos! No vídeo de hoje vamos conversar sobre uma possível sinalização da recuperação da economia. Então já deixa seu like e fica aqui comigo nesse vídeo. Recentemente saiu tais notícias na imprensa que a produção industrial cresceu 7% em maio e que as vendas do varejo no Brasil avançaram 13,9% também em maio. E essas notícias animaram muito o mercado financeiro, causando um alvoroço e influenciando a alta do Ibovespa, que bateu a marca dos 100 mil pontos no dia 9/7, apenas um dia após a liberação dos dados do varejo de maio. Porém, as pessoas olham somente para a notícia em si e esquecem de fazer uma análise mais profunda para ter uma visão macro da situação, mais abrangente. Por exemplo, uma pessoa que olha somente a notícia de aumento de 13% no varejo fica enviesada a entender que a crise já passou e que o setor cresceu muito. Mas é importante se atentar que esse crescimento é uma comparação ao mês anterior, é uma comparação a abril. Mas quando se olha para o desempenho do varejo ao longo de 2020, desde o início do ano, a gente observa uma queda acumulada desde dezembro de 8% no setor. Falando agora da indústria, nós tivemos um aumento de 7% na produção industrial em maio, mas temos que lembrar que temos 2 meses de grande queda. Em março caiu 9,2%, em abril caiu 18,8%. Se a gente comparar com o patamar de produção que tínhamos em dezembro, observamos uma queda de 19,6%. Ou seja, apesar desse resultado positivo no mês de maio, ainda há muito o que se recuperar no setor industrial. Com essas notícias positivas que saíram sobre a indústria e o varejo agora em julho, o mercado financeiro precificou uma expectativa de recuperação futura, o que influenciou o desempenho da bolsa nos últimos dias. Em momentos de crise, as famílias cortam os seus gastos justamente pela instabilidade financeira do momento. E analisando a economia comportamental, os primeiros gastos a serem cortados ou substituídos são os gastos dos setores chamados não essenciais, como por exemplo o vestuário, que acumula uma queda de 59,1% no ano de 2020. No primeiro vídeo do canal, introduzimos o conceito de cadeia produtiva, comparando com o conceito de ecossistema da biologia. A queda de produção de vestuário, obviamente, gerou uma queda na sua demanda por materiais de produção, que seriam os tecidos, o couro. E a indústria têxtil apresentou uma queda acumulada de 45,9%. E a indústria de couro, queda de 44% no ano. Uma coisa vai impactando a outra, como uma cadeia alimentar mesmo. Só que em economia, a gente chama essa cadeia de cadeia de valor. Olhando para a demanda familiar, esse não é um momento em que as pessoas pensam em comprar, por exemplo, um automóvel. Eu vou comprar um carro novo, uma moto. Não é esse o momento. E olhando para a demanda industrial, também não é um momento em que as empresas pensam em aumentar suas frotas de veículos motores, como, por exemplo, comprar caminhões para fazer transporte, ônibus, essas coisas. Logo, o setor automobilístico apresenta queda de 70,8% no ano de 2020. Que pode ter impactado setores como metalurgia, que teve queda de 19,8%, e que, por sua vez, pode ter gerado impactos na indústria extrativa, que caiu 10,7% no ano de 2020. Esses aumentos relatados nas notícias que eu trouxe no início do vídeo geraram uma grande confiança nos investidores com uma possível recuperação da economia. No entanto, a gente tem que lembrar que a base anterior do mês de abril foi muito baixa, então qualquer aumento na produção geraria uma variação percentual elevada. Temos que lembrar também que estamos com um saldo negativo de mais de 1 milhão de vagas de empregos formais extintas no ano de 2020, o que reduz a demanda da família, mesmo com um auxílio emergencial, que a princípio seria encerrado agora no mês de agosto, visto que ainda não houve uma comunicação do governo sobre uma nova possível extensão do período de distribuição do auxílio emergencial. Porém, é a própria injeção de moeda via distribuição desse auxílio que está segurando ali o mínimo da demanda. E não sabemos qual será o impacto quando se encerrar essa distribuição do auxílio emergencial. Então, por mais que os dados de maio da indústria e do varejo tenham sido positivos, a recuperação da economia ainda está muito incerta. Estamos caminhando assim, em uma corda bamba.
Então, comenta aqui embaixo se você está positivo com esses dados, essas notícias positivas da recuperação do varejo da indústria de maio e se você está confiante com a possível recuperação da economia ou se você ainda está assim mais cauteloso. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar seu like no vídeo e comentar o que você achou. E até a próxima!